Olá, seja bem-vindo. Como estamos no ambiente seguro, eu vou higienizar as minhas mãos e retirar a minha máscara para que vocês possam me ouvir melhor. Sou a professora Silene Lima, trabalho com o 4º ano e hoje vou apresentar a vocês uma videoaula de língua portuguesa sobre o gênero notícia. O que é uma notícia? A notícia é um formato de divulgação de um acontecimento por meios jornalísticos. É a matéria-prima do jornalismo, normalmente reconhecida como algum dado ou evento socialmente relevante, que merece publicação em um meio de comunicação social. Então, de acordo com a Wikipédia, a notícia nada mais é do que um assunto importante para a sociedade que merece ser divulgado pela imprensa, pelo jornal, ou pela televisão, ou pelo rádio. E o que seria, então, um texto jornalístico? Os textos jornalísticos são textos veiculados pelos jornais, revistas, rádio e televisão, os quais possuem o intuito de comunicar e informar sobre algo. Nos dias atuais, o texto jornalístico é provavelmente o gênero textual mais lido, pois possui o maior alcance nos diversos setores da sociedade. Uma característica importante dos textos jornalísticos é sua efemeridade. O que significa efemeridade? É que ele passa muito rápido, as notícias acontecem rapidamente e a novidade deixa de ser novidade, visto que eles favorecem o conhecimento de informações atuais, com o propósito de difundir o que acontece de novo. Então, quando acontece alguma coisa nova, o que era novo acaba sendo esquecido. Agora, então, que entendemos o que é notícia e o que é o texto jornalístico, vamos aprofundar os nossos estudos e aprender mais sobre o gênero notícia. Vamos lá? Vamos falar, então, sobre as características do gênero notícia. Primeiramente, é curta. Então, não é um texto muito longo, como uma narrativa. É um texto mais curto, que relata fatos verdadeiros e recentes. Apresenta nível de linguagem corrente, nem muito erudita e nem cheia de vícios. Isto é, não é uma linguagem muito formal, muito culta, mas também não é uma linguagem vulgar, com vícios, com gírias, né? É uma linguagem formal mais simples e objetiva. Deve ser objetiva e impessoal, ou seja, narrada em terceira pessoa. Então, nunca sou eu que falo, eu acho alguma coisa. A notícia, em terceira pessoa, fala sobre eles, sobre alguém. Sem valorações, adjetivos. Os adjetivos, eles expressam uma opinião de quem está dando a notícia. Então, eu não posso falar, por exemplo, aquela menina é uma menina muito bonita. Não, eu tenho que falar exatamente o que acontece. A menina foi atropelada, algo assim, né? Sem colocar algum adjetivo, pois, como já disse, o adjetivo expressa a opinião de quem está dando a notícia. E, em seguida, sem opinião pessoal do escritor, que foi exatamente o que eu acabei de dizer. Agora, sobre a estrutura da notícia. Primeiramente, temos o título ou manchete. O que é o título ou manchete? Ele tem como objetivo chamar a atenção do leitor para a notícia. Normalmente, o título ou manchete, ele não possui os artigos. Quando você observar em algum jornal, não tem assim, a menina, estou citando um exemplo, tá, pessoal? A menina foi atropelada. Não, eles falam, menina é atropelada por caminhão, por exemplo, né? Então, não se usa os artigos na manchete. O subtítulo, ele complementa o título com mais alguma informação importante, chamativa, para novamente chamar a atenção do leitor para que ele continue lendo a notícia. O lead ele vem do inglês lead e é o primeiro parágrafo da notícia. Ele deve responder a essas perguntas: quem, o que,
onde e quando. Então, são os assuntos principais da notícia. O corpo do texto, ele é o desenvolvimento da notícia. Ele traz mais informações mais aprofundadas, né, sobre o que ocorreu e, geralmente, responde às perguntas como, por quê, para quê e apresenta as consequências de tudo o que aconteceu na notícia, no fato relatado pela notícia. Agora eu vou apresentar para vocês um roteiro de uma notícia. O que significa? Se você for produzir uma notícia na sua escola, no jornalzinho da escola, ou você for produzir alguma notícia para colocar em algum site, né? É importante você siga esse roteiro dessas perguntas para que a notícia realmente atenda ao seu objetivo. O quê? Então, o que é o fato, é o tema, é o assunto da notícia. O que realmente está acontecendo? O que aconteceu? Quem? Quem são os personagens, as pessoas que protagonizaram a notícia? O protagonista e antagonista, que seria o principal e os coadjuvantes, isto é, os que ficaram em segundo plano. Como? O modo como se desenrolou o fato, a ação, né? A forma que aconteceu. O quando, a época, hoje de manhã, ontem pela noite, hoje às 10 horas da manhã. Então, tem que ter, é importantíssimo você citar o momento em que ocorreu o fato. Onde? O lugar, no centro da cidade de São José dos Campos, no bairro do Jardim Satélite, no bairro de Santana. Então, você também a notícia precisa estar localizada, ter a localidade onde aconteceu. E o porquê, a causa, o motivo. Então, eu vou voltar naquele exemplo da menina que foi atropelada. Por quê? Porque o caminhão estava em alta velocidade. Então, a menina foi atropelada devido à alta velocidade do caminhão. Então, é um exemplo fictício. Agora eu vou apresentar para vocês também um jornal que é um jornal eletrônico. Ele não é jornal porque a gente tem um jornal feito de papel, né, que a gente pode comprar nas bancas ou receber via correio. E temos também o jornal eletrônico, que ele pode estar em um site ou numa plataforma. Esse jornal Joca, ele tem um site próprio e ele também pode ser encontrado na plataforma Árvore de Livros. Então eu vou apresentar para vocês a estrutura desse jornal eletrônico da forma que ele é encontrado no site. E você pode encontrar ele também, como eu já disse, na plataforma Árvore de Livros, porém, o formato dele, o design lá da plataforma, ele é diferente do site. Aqui no site, a gente pode ver aqui, primeiramente, o endereço em cima, depois temos o título e a logomarca que é a marca do jornal, é um desenho que simboliza o jornal. As seções são os assuntos expostos pelo jornal. Então, aqui nós temos Home, que é a página principal do jornal, Mundo, Brasil, Tecnologia, Maluquices, Esporte, Cultura e Entrevista. Então, quando você clica em cada assunto, em cada seção, tem um assunto relacionado àquele título. Tem extras, que são as manchetes. Normalmente, a manchete é uma notícia mais importante daquela edição do jornal. E depois temos a imagem e destaque, que normalmente ela tem relação com a manchete, né? Então, nem sempre, mas normalmente ela está relacionada à manchete. Agora nós vamos conhecer a Stephanie Herbert. Ela é a fundadora e a diretora executiva do Jornal do Joca. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a responsabilidade dela no jornal e para vocês entenderem porque ela tem um papel importante no jornal e também tem uma notícia sobre ela mais para frente. A diretora executiva, ela é responsável pela gestão da empresa como um todo. Enquanto há responsáveis por cada área do jornal, no caso, é ela quem, ao lado do gerente executivo, está atenta à sinergia entre os setores, define caminhos que a empresa deve seguir e determina diretrizes para cada área. Então, ela que é a coordenadora geral do Jornal do Joca. Agora, eu gostaria de mostrar para vocês um pouco mais sobre a história da Stephanie, que virou notícia, pois ela trabalhava no quarto andar de uma das torres gêmeas no dia do ataque de 11 de setembro de 2001,
ataque terrorista que aconteceu lá em Nova York. Então, depois de ter sobrevivido a essa catástrofe, ela resolveu deixar então o ramo de finanças e trabalhar com o que ela mais amava, que era escrever para crianças. Então, ela resolveu criar o jornal Joca, que é o primeiro jornal infantil do Brasil. Depois de tudo isso que a gente aprendeu nessa aula, nós vamos então pensar em algumas questões, refletir sobre o que a gente aprendeu. E vocês vão refletindo aí com calma, se quiser anotar no seu caderno as respostas dessas perguntas. E ao final de todas as perguntas eu vou dar as respostas para você conferir no seu caderno se realmente você entendeu o teor desta aula de hoje. Então a primeira pergunta, o que nós lemos? Pense aí com carinho. E pode ir registrando no seu caderninho. Por que foi escrito? Por quê? Por quem foi escrito? A pessoa que escreveu. Vocês já conheciam a história de Stephanie Herbert? Como essa história chegou até nós? E para quem o texto foi escrito? Então, agora eu vou dar as respostas dessas questões. Se nós estivéssemos em sala de aula, a gente estaria discutindo sobre isso. Como estamos num ambiente virtual, de aula online, né, de videoaula, vocês vão estar ouvindo a resposta, vocês vão ouvir as respostas, vão comparar aí, se quiser conversar com o papai, com a mamãe, com o irmão em casa, né, para poder chegar a uma conclusão, e vão comparar com as respostas que eu vou falar agora. Então, a primeira pergunta. O que nós lemos? Nós lemos notícias e textos jornalísticos, que foram tirados do quê? De um jornal. Jornal eletrônico, não se esqueça. Por que foi escrito? Por que se escreve um texto jornalístico ou uma notícia? Para informar as pessoas das novidades, dos assuntos que estão acontecendo no mundo. Por quem foi escrito? No caso de um jornal, ele é escrito por vários jornalistas. No caso desse jornal Joca, por exemplo, vocês viram que eles têm várias seções. Então, cada uma das seções, um jornalista é responsável para cobrir aquele assunto, para pesquisar sobre aquele assunto e escrever sobre ele. Então, ele é escrito por várias pessoas, vários jornalistas. Você já conhecia a história de Stephanie Herbert? Eu, particularmente, não conhecia e, inclusive, achei muito interessante essa opção que ela fez de vida, né, de escrever para crianças, pois ela trouxe para a gente como um presente o primeiro jornal para crianças do Brasil. Não é legal? Então, achei muito interessante a história dela, que além de um papel fundamental na sociedade, ela também está despertando o interesse das crianças pela leitura e pelas notícias. Como essa história chegou até nós? Através do jornal do Joca, né? Que a gente encontra na internet, no seu site e também, como eu já disse, na plataforma Árvore de Livros. Para quem o texto foi escrito? Ele foi escrito para o seu público-alvo. Qual é o seu público-alvo? São as crianças, normalmente em idade escolar de Fundamental 1, iniciando para Fundamental 2, de 7 a 12 anos mais ou menos. Então, lá temos assuntos de diversos ramos, diversas seções que interessam a vários tipos de criança, né? Todos os tipos de criança, na verdade. Então, é um jornal direcionado para crianças. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de português e até a próxima. Tchau, tchau!